Lição 4. 26 de outubro de 2025. O corpo como templo do Espírito Santo. Texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, capítulo 6, versículos 15 a 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-sei membros de uma meretriz? Não, por certo. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Versículo 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hinos sugeridos. 349, 358 e 382 da harpa cristã. Comentário. Introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, conforme Romanos capítulo 8, versículo 23. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Palavra-chave. Templo. Primeiro tópico. Corpo, propriedade e habitação divina. 1. Comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 Efésios capítulo 1, versículos 7 a 13. Isso nos torna a propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é, literalmente, templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, conforme João capítulo 20, versículo 22, como acontece com todos que nascem de novo, de acordo com João capítulo 3, versículos 3 a 8, Tito capítulo 3, versículos 4 a 7 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Como propriedade e habitação divina temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. É através do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual. 2. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, conforme Atos capítulo 18, versículos 1 e 11, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6,
versículos 15, 16 e 19. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 2 e 9 a 11. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. O padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. 3. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, e não para as impurezas, Efésios capítulo 5, versículos 1 a 6. Somos membros de Cristo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, e templo do Deus vivente, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos, conforme Salmo 32, versículos 2 a 5, Salmo 51, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículos 1 a 5 e capítulo 6, versículo 18. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração, conforme Salmo 32, versículos 1 a 6 e Tiago capítulo 5, versículo 16. Segundo tópico. O corpo como tabernáculo. Um portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Paulo diz que estamos neste tabernáculo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Pedro diz brevemente e de deixar este meu tabernáculo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, Êxodo capítulo 25, versículo 8, e solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, Romanos capítulo 8. Versículo 11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós, uma tão frágil habitação, conforme João capítulo 14, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. 2. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto, segundo, o lugar santo, e terceiro, o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. Êxodo capítulo 26, versículo 33 e capítulo 27, versículo 9, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente, enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito, conforme Efésios capítulo 3, versículo 19 e capítulo 5, versículo 18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, Atos capítulo 10, versículos 44 a 46 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. 3. Um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam, se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Êxodo capítulo 40, versículos 36 a 38. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Êxodo capítulo 33, versículo 15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números capítulo 9,
versículo 21. Terceiro tópico. Cuidando do templo do Espírito. 1. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, feugo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, conforme Jó capítulo 31, versículo 1 e Salmo 101, versículo 3. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. 2. Disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça, Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13, e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da Palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, João capítulo 16, versículo 13 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, produz em nós o seu fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos capacita para servir a Cristo. Atos capítulo 4, versículo 31 e Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19, e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22 e Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. 3. Disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado, 3 João versículo 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma, em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, versículo 2, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos, também, fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, Isaías capítulo 38, versículo 21. Conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus, Marcos capítulo 12, versículo 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como o templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. Qual a diferença da condição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Resposta. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, João capítulo 20, versículo 22. Pergunta 2. Qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito? Resposta. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1, 2 e 9 a 11. Pergunta 3. O que e como a analogia entre corpo e tabernáculo reforça? Resposta. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Pergunta 4. Qual o papel do corpo nas disciplinas espirituais? Resposta. Por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da Palavra de Deus. Pergunta 5.
Quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual delas? Resposta. Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, versículo 2, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente.